Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Este que vos fala você já conhece, é o professor Matheus. Estou aqui, para a quarta aula, ou melhor dizendo, para a aula de redação parte 4, ou quarta aula voltada ao concurso de redação, tá bom? Você chama essa aula aqui da maneira como você preferir. E, mais uma vez lembrando, né, o tema do concurso é Nossa Casa, o Mundo Nosso. Então esse é o nosso quarto encontro, virtual, claro, mas é nosso quarto encontro para falar um pouco sobre essa temática e para preparar vocês um pouco mais para essa redação. Mesmo que você não tenha interesse ainda em participar do concurso, saiba que você tem que assistir o vídeo, tem que fazer aquilo que eu proponho aqui para que você faça. Porque mesmo que você não tenha interesse em participar do concurso, mas eu sou seu professor de língua portuguesa. E o que eu passo aqui para você vai lhe ajudar a escrever melhor. E quem não escreve bem, quem não fala bem, não se expressa bem, vocês já sabem, a gente já teve várias conversas sobre isso. Mas aí na última aula eu pedi para que vocês fizessem uma autocorreção do texto. Lembra que eu pedi? Ali para olhar se tem título, para olhar se você não tinha dúvidas de que tinha pontuado tudo corretamente, acentuado tudo corretamente, se o texto era dividido em parágrafos. Lembra daquela tabelinha que eu mostrei para vocês? Acho que deve lembrar, até porque foi a última aula, e eu espero que vocês tenham feito isso, até porque a segunda questão da atividade era para você colocar, né, se o teu texto tinha ou não aqueles requisitos que eu pedi para você verificar, tá bom? Então, eu fiquei me perguntando, mas e se algum aluno, mesmo tentando, sentiu que não conseguiu fazer uma autocorreção do seu texto, né? Eu coloquei até aqui do lado, que poderia ter sido uma dúvida de vocês podem ter, com vocês mesmos, com algum colega, ter falado, olha, eu estou tentando aqui corrigir o meu texto, mas eu ainda acho que eu posso estar deixando passar algum erro. Eu ainda acho que eu não estou observando tudo e que tem coisa aqui que eu não sei se está certo ou se está errado. Isso, claro, no campo da escrita, tá? No campo da questão se você está escrevendo bem, se aquilo que você está escrevendo está certo, se faz sentido. Então, pensando nisso, essa aula de hoje é para a gente ver um exemplo de redação. Não é a mesma redação voltada ao tema que vocês estão escrevendo. Eu até pensei em pedir para algum colega me enviar a sua redação para que eu colocasse aqui para servir como exemplo. Mas eu fiquei com medo de outra pessoa copiar a redação, de plagiar, né? Infelizmente, esse tipo de coisa já aconteceu nas nossas turmas e eu não quero que volte a acontecer. Então, eu peguei uma outra redação, uma redação que eu encontrei na internet sobre um outro tema, tá bom? Mas serve para o mesmo objetivo, que é o quê? É a gente olhar o texto e começar a ter um olhar mais crítico sobre ele, observar o que está errado, o que poderia ser modificado, como eu poderia consertar esse texto, tá bom? Então, eu peço que vocês venham comigo, como eu falo, observar... Peraí, cadê? Aqui, cadê? Vai dar certo? Ih, não vai não. Observar um texto, eu quero que vocês venham comigo para me ajudar a observar, na verdade, mais do que observar, analisar esse texto, tá bom? Mais uma vez, essa aula aqui eu estou querendo que ela seja até prática, rápida, não coloquei um texto enorme, foi só um parágrafo para a gente observar, mas eu queria fazer um acordo com vocês nesse momento. Eu queria que vocês, realmente, a partir de agora, prestassem muita atenção e, em alguns momentos, até pausassem o vídeo para observar o texto por conta própria. Não esperassem eu falar o que está certo e o que está errado. Até para você fazer um teste consigo mesmo. Para no final desse vídeo você falar, poxa, eu acho que a maioria das coisas que o professor pontuou como errado, eu observei antes de ele falar. Ou seja, eu estou indo bem. Da mesma maneira, se terminar esse vídeo e os erros que eu apontei você não conseguiu observar antes de mim, então isso serve não para que você fique triste, mas para que perceba que existe um caminho aí que você ainda tem que seguir de leitura, de estudo, até conseguir analisar melhor a língua portuguesa, tá bom? Então agora ficando bem menorzinho, o texto que eu tenho para vocês é esse daqui que está aqui do meu lado. Ó. É um trecho de uma redação do Enem, tá? A redação do Enem, ela procura fazer com que o estudante, ele disserte, ou seja, fale sobre algum tema, escreva sobre algum tema, tá? E argumente, ou seja, dê a sua opinião sobre aquela temática. No caso aqui, numa escola foi feita uma redação como essa, e aqui o tema é a questão do toque de recolher na cidade de São Paulo, né? A questão do cuidado com jovens e tudo mais. E aí ele colocou como título da redação dele, o toque de recolher é uma solução. Eu só peguei os 2 primeiros parágrafos, como vocês podem observar, e a gente vai analisar o que está certo e o que está errado. Mas vamos aqui fazer uma primeira leitura, tá bom?
Diz o seguinte, a redação desse jovem ou dessa jovem, não sei se é um estudante ou uma estudante que fez. Vamos lá. Há 4 anos, foi introduzido pela primeira vez em uma cidade no estado de São Paulo o toque de recolher para menores de 18 anos. Entenderam até aqui? Ele está dizendo que em uma determinada cidade de São Paulo foi colocado lá um toque de recolher, tá? Se você não sabe o que é toque de recolher, vamos entender agora. O toque de recolher consiste basicamente em pôr um horário para que os menores de idade frequentem bares, lanchonetes, lan houses, bailes, ou seja, inibe a vida noturna desses jovens, com o objetivo de controlar os altos índices de envolvimento desses menores em transações ilícitas. Porém, vem se criando uma polêmica em torno dessa decisão judicial. Até aqui ele não colocou a opinião dele, ele só está dando informações. Observam? Ele começa aqui lá em cima, falando que em uma cidade foi colocado um toque de recolher. Aqui ele informa, ele explica o que é esse toque de recolher e para que ele servia nessa cidade. Ele servia para dar um horário máximo para que os jovens ficassem na rua, tá? Ou seja, os jovens tinham até um certo horário para ficar nos bares, lanchonetes, lan houses. Depois de um certo horário, eles tinham que voltar para casa, tá bom? E aqui ele informa que o objetivo do quê? Desse toque de recolher seria controlar os altos índices de envolvimento desses menores em transações ilícitas. Ou seja, ele está apontando como se muitos desses jovens ao longo da noite fizessem coisas erradas. Então, obrigar os jovens a ir mais cedo para casa era uma maneira de fazer com que eles não cometessem esses erros. E aí, até onde eu peguei aqui, ele fala o seguinte: porém, ou seja, a contragosto desse toque de recolher, foi se criando uma polêmica em torno dessa decisão judicial. Deu para entender mais ou menos o texto? O que ele está querendo dizer, o que ele está querendo informar? De maneira geral, se você pudesse resumir esse texto em uma palavra ou em algumas palavras sobre o que esse texto está falando, pense aí com você, sem antes de eu responder aqui. Sobre o que esse texto está falando? De maneira geral, ele está falando sobre o quê? Se pudesse resumir em poucas palavras. Pensou? Quer dar uma pausa aqui para pensar um pouco mais? Porque eu vou falar agora. Ó. E seria legal que você pensasse antes. Mas vamos lá. De maneira geral, esse texto aqui ele está falando sobre um toque de recolher que foi colocado numa cidade em São Paulo. Pronto. É o assunto desse texto. É falar sobre esse toque de recolher. Então esse jovem vai falar sobre o assunto e depois é que ele vai dar a opinião dele sobre isso. Tá bom? Agora, a partir do que a gente leu aqui, vocês conseguem observar alguns erros? Vamos começar daqui de cima, desde a primeira linha. Seguindo a ordem mesmo. Vocês conseguem observar algum erro? Já conseguiram observar em casa? Mais uma vez, se quiser entrar nessa comigo, de analisar e tudo mais, de saber o quanto você consegue analisar os erros de um texto, dá uma pausa no vídeo e acompanha só, porque agora eu vou apontar o primeiro erro e seria legal se você conseguisse descobrir sozinho, sem precisar de mim, tá bom? Não sei se você pausou, tá bom? Mas olha, o primeiro erro tá aqui, ó. Ele não colocou uma vírgula. Fui eu que acrescentei agora. O que tiver em vermelhinho, que eu colocar em vermelhinho, são acréscimos meus, tá? Para melhorar o texto. Porque quando ele diz aqui, ó, há 4 anos foi introduzido pela primeira vez em uma cidade do estado de São Paulo. Gente, sempre em um texto em que eu vou falar de um lugar, em que algo aconteceu em um lugar, eu tenho que separar esse trecho do lugar com vírgulas, tá bom? É claro que eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando eu colocar a seguinte frase, passei um tempo da minha vida em São Paulo. Nessa frase que eu acabei de falar, ó, passei um tempo da minha vida em São Paulo, você não precisa colocar o em São Paulo antes dele uma vírgula. Por quê? Porque quando eu falo que passei um tempo da minha vida, a pergunta que já fica na cabeça é, passou um tempo onde? Então é natural que complemente. Passei um tempo da minha vida em São Paulo. Então não precisa da vírgula. Agora você fala o seguinte, olha a frase. É preciso entender que em São Paulo as coisas são mais caras. Qual é a informação principal dessa minha frase? É que as coisas são mais caras em São Paulo? Não, é que em algum lugar as coisas são mais caras. Então, quando eu falo, é preciso entender que as coisas em São Paulo... Gente, eu até cortei aqui minha fala no meio, porque enquanto eu falava, eu percebi que vocês não iriam entender muito bem sem eu colocar aqui alguns exemplos. Tá? Esqueçam as últimas frases que eu falei, por favor. Vamos para exemplos mais concretos e visuais para que vocês entendam melhor. Sempre que você for começar uma frase dando a ideia
ou de um lugar, ou de um tempo, você vai colocar uma vírgula logo depois. Então, quando você falar aqui, ó, lá fora, o sol está de rachar, ou seja, quer dizer que está muito quente, né? Lá fora, você começa a frase marcando um lugar. Então, lá fora, vírgula, o sol está de rachar. Sempre no início da frase, tá? Assim como quando você coloca, ó, semana passada, todos vieram jantar aqui em casa. Você começa a frase marcando o tempo. Quando? Semana passada. E o que foi que aconteceu semana passada? Todos vieram jantar aqui em casa. Então, depois de semana passada, vem uma vírgula. Se você quisesse começar a frase falando assim, em São Paulo, vírgula, as coisas estão muito caras. Mas se você começa a frase, então, marcando um lugar, você logo depois coloca uma vírgula. Ou se você começa a frase marcando um tempo, há 2 dias eu consegui terminar a tarefa do professor Matheus. Então, há 2 dias, vírgula, eu consegui terminar a tarefa do professor Matheus, tá bom? Então, se você analisar com calma aqui comigo, o que é que você vai entender? Ó? Que ele começa, na verdade, marcando tempo e depois lugar. Ó. Há 4 anos. Então, na verdade, aqui, ó, olhe bem para cá. Ali, ó, há 4 anos, poderia ter uma vírgula, tá? Ali, ó, deveria até ter uma vírgula. Há 4 anos, vírgula. Foi introduzido pela primeira vez, vírgula, em uma cidade no estado de São Paulo, vírgula, tá bom? Então, ele tem que marcar o tempo e depois tem que marcar o lugar. Então, foi introduzido em uma cidade no estado de São Paulo o toque de recolher para menores de 18 anos. Será que até aqui, esse ponto final, está tudo ok agora? Talvez esteja, né? Então, vamos continuar. O toque de recolher consiste basicamente... Lembra da minha tabelinha que eu pedi para vocês olharem? Tinha uma parte lá que era o seguinte, você não repete muitas vezes a mesma palavra ou a mesma expressão. Vocês acabaram de notar que ele aqui ó, falou o toque de recolher para menores de 18 anos e aqui ele já repete de novo o termo toque de recolher. E aí, tá errado isso, essa repetição? Você pode pensar, professor, não acha errado, mas se torna chato e se torna meio que caduco, um texto que repete muito a mesma palavra, se torna cansativo. Então, eu marquei aqui ó, em laranjinha, tá? Não é vermelho, é uma cor laranjinha, para mostrar que tem aqui um termo usado de maneira errada. O toque de recolher não está muito certo, né? Então, na verdade, a gente poderia substituir isso daqui pelo quê? Você pensa, como eu poderia substituir o termo toque de recolher pelo quê? E aí, se você parar para pensar bem, eu nem queria dar a resposta, já queria que você tivesse pensado, então, pensou? Poderia ser substituído pelo termo ele, né? Ele consiste basicamente, porque o leitor vai saber que esse ele está se referindo ao toque de recolher, que foi o que ele falou agora há pouco. Porque a primeira frase é para dizer que há 4 anos, em uma determinada cidade, foi criado esse toque de recolher. Então, esse toque de recolher, né, ele consiste basicamente em pôr um horário para que os menores de idade... Mas calma, depois do toque de recolher, qual é o próximo erro? Conseguiram notar? E aí, se você me acompanhar, se você estiver lembrando da tabelinha que eu montei de verificação, você vai perceber que também um outro critério era o seguinte, você tem certeza que não errou na acentuação de nenhuma palavra? E aí, se você olhar aqui para o basicamente, você vai perceber o seguinte, como é que eu pronuncio basicamente? Pense aí, ó, basicamente. Qual é a sílaba com a maior força tônica, ou seja, que tem um tom mais forte? E aí, pense aí comigo. Basicamente. Você pensa basicamente. Então, é o me que traz a maior força tônica. Ah, professor, então na verdade o acento deveria estar no me? Não, não precisa, tá? Não é obrigatório. Ou melhor dizendo, não é necessário. Não é nem que não é obrigatório, não é necessário. E aqui existe uma regrinha sobre as sílabas, sobre as palavras proparoxítonas, né? Aquelas em que tem a sílaba tônica como a penúltima. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu posso deixar isso para uma outra aula, para outro momento. Mas então o acento agudo está no lugar errado, ok? Porque aí fica parecendo que é basicamente. Basicamente. Porque se o acento está aqui no A, é porque o A é mais forte. E não faz sentido. Não é assim que a gente pronuncia a palavra. Então, o correto aqui seria, no caso, ele ter o quê? Colocado a palavra corretamente, né? Basicamente aqui. Então, ó,
Ele consiste basicamente em pôr um horário para que menores de idade frequentem bares, lanchonetes. Viram um erro até agora, mais um erro? Se você não conseguiu observar o erro ainda, eu quero que olhem para essas duas frases aqui. Pegando até o exemplo da Gisele, que realmente venceu o concurso de fotografia. Então, eu quero dar a seguinte informação, que a Gisele venceu o concurso de fotografia. Eu quero dar essa informação. Qual é a maneira correta de escrever essa frase? A que não tem vírgula, ok? Ou a que tem a vírgula depois de Gisele? E aí, pessoal? Observem bem. Eu quero dizer que a Gisele venceu o concurso de fotografia. Qual é a correta? Se você pensar bem, você vai notar, claro, que, e se você já conhece essa regrinha, você vai saber que a correta é a primeira. Por quê? Porque eu não posso separar o sujeito do verbo. Esse termo sujeito a gente vai estudar mais para o futuro. Mas o que é o sujeito? Quase toda palavra, quase toda frase, na verdade, ela vai colocar ali alguém fazendo alguma coisa, né? Alguém tomando alguma ação. A gente já estudou isso quando eu ensinei a vocês mais sobre substantivo e verbo. Geralmente eu tenho um substantivo, que ele, às vezes é alguém, e esse alguém faz alguma coisa, né? Então é algo fazendo alguma coisa. No caso aqui, ó, esse alguém é a Gisele, o que foi que ela fez? Ela venceu. Então eu não posso separar a Gisele da ação que ela fez por uma vírgula. Deu para entender? Eu não posso falar Gisele venceu o concurso e colocar uma vírgula bem aqui no meio. Porque você vai ficar assim, ó, Gisele venceu o concurso de fotografia. Vai ficar parecendo que a Gisele venceu o concurso? Não. Vai estar parecendo que eu estou chamando ela, ei Gisele, venceu o concurso de fotografia? Fica parecendo outra coisa. Deu para entender? Então não se pode separar o sujeito do verbo. Então nessa frase aqui, e eu quero voltar com vocês, é o seguinte, olha, aqui ele está querendo dizer ó, que esse toque de recolher foi criado para que os menores de idade frequentem bares. Só que observa aqui, ó, então, os menores de idade vão fazer o quê? Vão frequentar bares. Quem é o sujeito? Os menores de idade, são as pessoas, tá? São as pessoas, elas vão frequentar os bares. Então eu tenho um sujeito e eu tenho uma ação. O sujeito são os menores de idade. Qual é a ação dele? Frequentar os bares. E por que ele separou o sujeito do verbo com a vírgula? Ele não pode fazer isso. Então aqui não poderia ter uma vírgula, ok? Pronto, como vocês podem ver, eu marquei aqui em laranjinha porque é uma expressão que foi colocada, né, da maneira errada. Deveriam ter tirado a vírgula aqui. Menores de idade frequentam bares, ó. Então, mais uma vez, ó. O toque de recolher, ou melhor dizendo, ele, né, consiste basicamente em impor um horário específico, né, para que os menores de idade frequentem bares, lanchonetes. Aí aqui a vírgula está correta, né, porque ele está fazendo uma lista do que eles vão frequentar. Vão frequentar bares, lanchonetes, lan house, bares, ou seja, inibe a vida noturna desse jovem. Não sei se perceberam, mas não tem algo estranho aqui não, ó, quando ele corta, ó, ou seja, inibe a vida noturna desses jovens. O que é que inibe a vida noturna desses jovens? Faltou essa informação, né? O que está inibindo? Ou seja, o que está, de certa maneira, diminuindo a vida noturna desses jovens? Aí você pensa, professor, o que está diminuindo a vida noturna deles é esse toque de recolher. Então, por que ele não colocou essa informação aqui de novo, só para deixar mais claro? Porque quando ele coloca ó, que frequentem bares, lanchonetes, lan house, bailes, ou seja, inibe a vida noturna desses jovens. Ah, professor, mas você mesmo diz que não é para ficar repetindo a palavra toque de recolher o tempo todo. É tanto que aqui você marcou em amarelo. Bem, não era para ele colocar toque de recolher aqui, mas ele poderia colocar uma outra palavra que poderia significar a mesma coisa. E eu vou mostrar agora para vocês que palavra é essa. Ele poderia colocar o seguinte, ó, a medida, ou seja, essa decisão de colocar um toque de recolher, inibe a vida noturna desses jovens. Aí ele continua, com o objetivo de controlar altos índices de envolvimento desses menores em transações ilícitas. Gente, eu sei que pelo contexto dá para saber que quando ele fala aqui com o objetivo de controlar, né, os índices de envolvimento dos jovens, ele está falando que o que é que tem esse objetivo? O que é que foi criado com esse objetivo? Mais uma vez, o toque de recolher. Mas essa frase aqui ela parece não ter sido bem construída. Então ele poderia ter colocado aqui o seguinte, ó, ela tem, mais uma vez retomando, ó, é sempre importante retomar aquilo do que você está falando. O texto todo é para falar sobre o toque de recolher. Então é importante que o tempo todo ele use termos
para retomar o assunto. Aqui no caso, o toque de recolher ele poderia ter substituído por ele. Aqui, para falar que o toque de recolher inibe a vida noturna, ele pode chamar esse toque de recolher como uma medida, porque é uma medida judicial, né? É algo que foi determinado por lei. E aqui ele poderia ter falado, ela tem um objetivo. Aí você pode se perguntar, mas professor, ele pode chamar o toque de recolher de ela, porque toque de recolher não está no masculino, ele não deveria chamar de ele, só que aí é que está. Agora há pouco, ele não transformou o toque de recolher na palavra a medida, que são sinônimos, o toque de recolher seria uma medida? Bem, a medida é masculino ou feminino? Feminino. Então, como ele usou esse termo aqui, esse ela está se referindo à medida, entendeu? Então, ele está querendo dizer o seguinte, ó, que essa medida que inibe a vida noturna desses jovens, essa mesma medida tem o objetivo de controlar os altos índices de envolvimento desses menores em transações ilícitas. Mas percebam, ele, que eu vou substituir aqui em cima, né? O ele, o a medida e o ela para se referir à medida, todas essas palavras estão se referindo a que ideia? A ideia toque de recolher, tá bom? Então, tem o objetivo de controlar os altos índices de envolvimento desses menores em transações ilícitas. Aí ele começa o segundo parágrafo falando o seguinte, observem só comigo. Porém, vem se criando uma polêmica em torno dessa decisão judicial, em torno dessa medida que foi tomada de criar um toque de recolher. E aí, pessoal, tem um ponto que a gente pode observar aqui que é uma boa dica para a redação de vocês. Ele começa o segundo parágrafo dando aí uma informação muito importante sobre esse toque de recolher. Ele não começa o segundo parágrafo para se aprofundar, para pegar uma parte ali desse assunto e se aprofundar um pouco mais. Não, ele ainda está dando uma informação muito relacionada ao que ele está falando no primeiro. Então a pergunta é, por que ele começou aqui um novo segundo parágrafo? Essa informação aqui não poderia estar no primeiro, não? Observem só comigo. Ah, desculpa, eu até pulei aqui, né? Porque eu estou direto olhando o tempo de vocês, eu não quero que a aula fique muito longa. Ainda teve um outro erro aqui, que eu não sei se vocês observaram, que índices, né? Ele não colocou o acento no i, então índices vai ter um acento, tá bom? E mais uma vez, tem qualquer dúvida se você está escrevendo a palavra ou não, dá aquele Google, pesquisa no Google que você vai saber a forma correta de acentuar a palavra. Agora sim, vamos lá. Porém, vem se criando uma polêmica em torno dessa decisão judicial. Se você observar, o melhor é que ele pegue esse segundo parágrafo e coloque como primeiro. E, na verdade, é a melhor maneira dele terminar o parágrafo. Ele dá várias informações e aí ele veio com um contraponto de dizer, olha, apesar de tudo isso que fizeram, foi criada uma polêmica em torno dessa decisão. E é o que ele vai poder fazer no segundo? Começar a desenvolver mais o tema e a dar mais o ponto de vista dele. Porque todo o primeiro parágrafo foi para ele dar informações gerais sobre o assunto, para o leitor entender sobre o que é que ele está falando, ok? Então aqui eu dou mais uma dica para vocês. Para quem realmente está empolgado com o concurso, eu falei concurso, né? Com o concurso, que realmente está vendo que está fazendo uma boa redação, e a gente vai criar um grupo ainda essa semana, tá? Para a gente trocar ainda mais ideias, se falar todos os dias, todo mundo que quer participar do concurso e quer vencer, a gente vai estar se ajudando muito mais a partir dessa semana. Se você realmente está empolgado, uma dica que eu dou, comece um primeiro parágrafo dando um panorama geral de como foi entrar nessa quarentena, de como foi o processo para entrar nessa quarentena, de como foi começar a ficar dentro de casa, quais foram as primeiras... Desculpa o barulho, pessoal. Quais foram as primeiras impressões ao entrar dentro de casa, ao começar essa quarentena, entendeu? Então, o primeiro parágrafo deveria servir então, para o leitor entender todo o ambiente onde você está inserido, para ele entender melhor sobre o que você vai falar. E após o primeiro parágrafo, em que você contextualiza, começa a falar da sua casa, fala as suas primeiras impressões, fala como foi entrar nessa quarentena, o motivo de ter entrado na quarentena e tudo mais, aí é a partir daí que você, a partir do segundo parágrafo, vai se deter mais no assunto que você escolheu, seja um assunto sentimental, emocional ou aqueles outros que eu coloquei numa aula anterior, tá bom? Agora vamos ver como é que o nosso texto ficaria, né, ou ficou depois de toda essa correção. E aí vocês me dizem se conseguiram notar uma melhora,
Observe que o texto parece até menor, né? Então, se conseguiram notar uma melhora nele. Há 4 anos foi introduzido pela primeira vez em uma cidade no estado de São Paulo, ó, entre vírgulas, porque eu estou marcando um lugar, o toque de recolher para menores de 18 anos. Ele consiste basicamente, ou então poderia ter colocado, né, esse toque, porque seria o toque de recolher ou ele consiste basicamente em pôr um horário para que os menores de idade frequentem bares, ó, cadê a vírgula? Sumiu, né? Menores de idade façam o quê? Frequentem, então não tem que ter vírgula aí atrapalhando. Menores de idade frequentem bares, lanchonetes, lan houses, bailes, ou seja, a medida, o toque de recolher, né, inibe a vida noturna desses jovens. Ela quem? Essa mesma medida, o toque de recolher, ela tem o objetivo de controlar os altos índices de envolvimento desses menores em transações ilícitas. Porém, vem se criando uma polêmica em torno dessa decisão judicial. E eu pergunto, acharam que o texto ficou melhor? Deu para notar que parece que realmente ele está mais caprichado aqui, está indo mais direto ao ponto e até está mais bonitinho de ser visto? Eu queria que vocês realmente parassem para pensar sobre isso. E, gente, basicamente a nossa aula foi isso. Porque, assim, é muito importante, e lembra que eu estava querendo fazer isso toda quarta-feira na aula de produção textual? Eu iria colocar ali um trecho de um texto para a gente corrigir em conjunto. Porque quando a gente pega essa prática de olhar para textos de maneira crítica para corrigir, a gente aprende a escrever muito melhor também e a corrigir melhor o nosso próprio texto. Agora, já para encerrar nossa aula, que já está ficando, né, grandinha, se bem que tem aula meio que fica ainda maior, deixa eu falar aqui com vocês. Que é o que vocês podem estar se perguntando. Professor, e aí? Qual é a atividade? Que aqui, né? Que vai ser a atividade e eu nem terminei de completar. Peço desculpas pelo meu erro. Na pressa não terminei, mas a pergunta é, né? O que vai ser a atividade de hoje, tá? Gente, se você lembrar da aula passada, o que foi que eu falei na aula passada? Faça o resumo, responda aquela segunda questão, que era para fazer uma autocorreção do texto, mas realmente autocorrigir o seu texto. Quem fez isso já na sexta-feira, hoje vai ser bem mais tranquilo. Porque hoje o que eu quero é o seguinte, é que você mande no Google Formulário como é que está o seu texto depois de você ter corrigido ele, de acordo com aquela lista de verificações, né, da checklist que eu fiz para vocês, tá bom? Então hoje é para você fazer o resumo mais uma vez dessa aula, como eu sempre peço, e a segunda questão vai estar lá o espaço para você reescrever a tua redação, mas agora observando, né, com a correção que tu fez. E aí vem um detalhe muito importante. Eu vou pegar, gente, das respostas de vocês, aquela primeira redação que vocês fizeram na quarta-feira passada, e eu vou comparar com essa nova, para ver se realmente você corrigiu e melhorou de acordo com aquela checklist que eu fiz para vocês, tá? Então, de maneira geral, eu acho que deu para entender a proposta da aula. Hoje, como eu falei, era apenas mais um exemplo, né? Mais uma correçãozinha para vocês olharem e começarem a melhorar o olhar de vocês crítico, não é? Eu acredito que se a gente fizesse toda a aula num momento como esse para corrigir um texto, vocês rapidinho iam estar aprendendo a escrever super bem. Fica aí até a dica, né? Se vocês querem mais momentos como esse, de a gente corrigir texto, serve até como um joguinho para vocês verem se observam os erros ou não, tá bom? Mas essa foi a minha aula, eu espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, falem comigo no privado, mas mais uma vez é isso. Na atividade de hoje é resumo, e na segunda questão eu quero que vocês reescrevam a redação de vocês agora com esses erros corrigidos, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima.